Boa noite. Estamos aqui para mais um programa do PROARC, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, mestrado e doutorado. Então agora eu vou procurar a nossa convidada aqui, vamos ver se eu consigo fazer essa honra da casa. Chamando Márcia Jamile para se juntar com a gente. E aí? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que legal. Bom, então, dando aqui início ao nosso protocolo, né? A saudação do PROARC, é um prazer imenso tê-la com a gente, Márcia Jamile, e dá show nessa área aqui das comunicações. Eu sou um debutante aqui, um eterno debutante. E aí coube para mim a honra de apresentá-la. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou seu fã, eu admiro muito o seu trabalho e acho que você é mais do que uma excelente profissional, mas você consegue passar a paixão pela temática. Eu que a conheci apaixonada pela temática, eu vejo que você continua apaixonada, só amadureceu, que isso é bom, o amadurecimento faz parte de todo esse processo. Então eu sou seu fã e como eu já representei a arqueologia uma vez, eu fui presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, então se eu posso usar isso, eu agradeço o teu trabalho em nome dessa arqueologia que acontece no Brasil, com arqueólogas e arqueólogos, e acho que você conquistou um espaço muito importante. Então esse nosso papo aqui vai ser para a gente incentivar mais pessoas, para a gente falar um pouco dessa tua trajetória, né, de acadêmica na arqueologia, e você falar desse caminho que você desbravou e abriu para muita Vixe, gente, né? pessoal. Porque assim, o que eu tenho visto é que muita gente está indo na sua esteira. Isso é muito bom. Isso é louvável. Como eu costumo dizer, o pessoal ainda não entendeu que tem luz para todo mundo. Ninguém precisa roubar a luz do outro, né? Tem espaço para todo mundo brilhar, né? E o Caetano Veloso tem uma música que ele fala assim: gente é para brilhar e não para morrer de fome. Então a galera tem que brilhar mais. E assim, e você abriu esse caminho. Então eu fico feliz. E você passou com a gente, continua parceira nossa. E eu sou suspeito porque eu interagi Foi o meu diretamente com você. orientador. Não, eu fui seu orientador, cara, mas é aquela história, você já estava mais do que direcionada. E isso é muito legal. Eu, às vezes, eu gosto da ousadia, você sabe disso, né? Então, para quem não sabe, eu vou falar um pouco, e aí já passo a bola para você, porque você que é a entrevistada, não eu. Mas é importante para as pessoas entenderem como começou. Eu, quando cheguei na UFES, para ser docente na UFES, tinha lá uma aluna, né, da graduação em arqueologia que era apaixonada por Egito e falavam para ela: a pena que você gosta de Egito e aqui é a arqueologia brasileira. E aí eu falei: para com isso, nós não podemos limitar a vontade das pessoas de estudar isso daí. Eu acho que o único mérito que eu tenho foi esse, que o resto todo o mérito é seu, mas assim, de brigar por isso, e brigo até hoje. Tanto é que hoje a gente conseguiu colocar isso efetivamente, né? Com até disciplinas, para que as Uhum. não deixem as suas paixões. E eu sou um que veio da paixão. A minha paixão pelo ambiente aquático me fez seguir um mundo e também ouvir essas coisas. Acho que é por isso que eu não quis que isso chegasse assim, não pode. Pode sim.
Então, que as pessoas ousem, né? A ousadia responsável, ela é super bem-vinda e louvável. Esse foi o caminho que a Márcia começou. E agora eu passo a bola para ela, que acho que deve ter um monte de gente para vê-la, porque você tem bastante seguidores e essa matéria aqui vai ficar gravada lá no Instagram, e aí depois você vê o que quiser. Mas fala pra gente um pouco como é que você, da graduação, do mestrado, e como você enveredou por esse caminho aí maravilhoso aí, tanto do trabalho com arqueologia egípcia, como a arqueologia pelo mundo aí, que é sucesso nas bilheterias, ganhou um prêmio do YouTube. Conta pra nós, encontrou Nossa, no teu rapaz. eu vou Tem muita confessar coisa que eu pra contar sou. pra nós, né? Tem muita coisa. Eu tenho muitas novidades para o pessoal do Sergipe, né? Porque eu saí de uma forma e agora estou, de certa forma, né, voltando de outra. Mas eu vou confessar que eu comecei a ficar meio com vergonha. Quando você começou a falar, eu olhei assim, gente, porque até onde eu lembro, a última vez que rolou assim um bate-papo entre nós foi em banca de defesa e também, tipo, vixe. Não, a gente Mas começou na enfim. defesa do Felipe, do Luiz Felipe. A gente se encontrou na minha sala, lá você, a Fernanda e o Luiz Felipe, lembra? Ai, foi mesmo! Gente, Ah. naquela época, antes do coronavírus, enfim. Então, eu não sei nem por onde começar. O que que você quer saber primeiro? Porque a jornada foi tão longa e Eu, tão louca. eu faço, assim, eu estou fazendo aqui o papel do leigo que te encontrou, sentou do seu lado no avião. E aí fala, nossa, eu conheço o trabalho. Me conta aí, como é que você chegou até onde você está? Então, acho que é legal começar no começo. Em arqueologia, mas você já tinha uma paixão pelo Egito. E como isso você foi trabalhando? Acho que esse é o caminho. Então, tudo começou como muitos começaram, né? Esse lance da arqueologia, uma paixão de infância. Eu já achava legal aquele lance de ver arqueólogos escavando coisas, passando pincelzinho na areia. Eu pensava, olhando aquilo, tipo, cara, que legal. Tipo, uma criança vendo o pessoal passando pincel na areia, eu pensava, não, eu quero fazer isso. E minha mãe observava isso e ela começou a comprar revistas que traziam notícias sobre arqueologia. Só que aí, mais crescida, com uns 13 anos de idade, eu vi um documentário sobre o Egito Antigo na escola. E era um documentário que abria falando sobre o Tutancâmon. Eu acho que, né, quem Nada estudou comigo sabe muito. Aí, quando eu vi, eu pensei, eu quero fazer isso, exatamente isso aqui. Aí a minha mãe tem grande culpa nisso, né? Porque ela foi alimentando, sempre comprando alguma coisa. Quando eu via na banca de revista, alguma revistinha sobre o Egito, até revista em quadrinho, ela trazia para casa. E foi indo, 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 e eu sempre sonhando em entrar em uma faculdade de arqueologia. Só que aqui em Sergipe não tinha. Só tinha no Rio de Janeiro, era em São Paulo, agora eu não lembro. Que se Rio falava de da Janeiro, Estácio era também. no Rio de Janeiro só. São Paulo era pós-graduação. Graduação era só no Rio. Então, aí ela pesquisava sobre isso e eram as notícias, só que eram notícias muito defasadas. Até que quando eu saí do ensino médio, por coincidência, abri o curso de arqueologia, a graduação aqui em Sergipe, na universidade. Foi tipo maravilhoso, eu nem queria. E o mais engraçado é que, como o pessoal da escola onde eu estudei sabiam sobre a minha paixão com arqueologia, principalmente Egito Antigo, foi um colega que viu a notícia saindo em um site, imprimiu para mim e foi enviar para mim. Eu pensei, não, que ótimo, maravilha, eu vou sair do ensino médio e entrar na universidade. E quando eu cheguei, foi aquele baque, né? Tudo a ver com arqueologia, principalmente sergipana. Só que aí eu já considero sorte, né? Encontrei professores igual a você. A professora Sueli também teve um dedinho nisso aí. E vocês também foram alimentando, né? Metade da culpa disso aqui é de vocês. E nesse meio tempo eu abri o site, o Arqueologia Egípcia, arqueologiaegípcia.com.br, ia publicando notícias, traduzindo, e o que me ajudou até, de certo ponto, no inglês, né? Sempre traduzia as notícias vindas de fora. Depois abri o canal, que era o Arqueologia Egípcia, e por algum motivo misterioso o YouTube me deu o prêmio, o YouTube Next Up, que esse aqui é o troféu que eu recebi. Ali também eles deram o trocinho e tal. E depois virou Arqueologia pelo Mundo, começou a chegar tantos seguidores, e foi assim, é o resumo da ópera.
Aí, nesse meio tempo, ainda É, entrevistei o Hawaz, né? é. Isso que eu falo, é para poucos, não é para muitos, não. Então, mas agora, já que você resumiu muito, vamos explorar isso, né? Primeiro, eu queria chamar a atenção a um detalhe muito importante, que foi o fato da colaboração da sua mãe, para ver como isso interfere, né, na, na- na- na nossa aproximação das coisas que a gente gosta, quando a gente tem um incentivo em casa, ajuda muito. Embora, quando a pessoa gosta, às vezes mesmo você incentiva, ela vem atrás, mas é mais difícil, né, do que quando você tem Uhum. alguém lhe incentivando. Então, isso é muito legal. Agora me conta, na tua graduação, o que que você fez na graduação? Você teve que fazer um TCC, qual foi o tema que você fez? Conta para nós. Nós estamos loucos para saber. Ora, 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 eu vou começar a falar mal do meu orientador. Enfim, na graduação eu fiz um trabalho que foi extremamente exclusivo, por acaso, né, que era a arqueologia de ambientes aquáticos aplicada ao Egito Antigo, que acabou rendendo até uma viagem para Blumenau, porque o pessoal gostou e queria saber mais. Rendeu também convite para escrever artigo, que é basicamente falar sobre o lado simbólico, como os egípcios vinham à água. Eu falo do tipo da perspectiva religiosa, também de subsistência, mas principalmente simbólica, que eles pegavam símbolos relacionados com a água, ou seja, plantas, animais, embarcações, e davam uma roupagem sagrada. Outro super resumo aqui do trabalho. E é estranho porque, apesar de ser um trabalho bem exclusivo, porque não era dessa perspectiva simbólica, né, que eu digo, eu ainda não trouxe ele para o canal. Não falei sobre o assunto ainda. Eu acho que, sei lá, mas ainda vou trazer. O pessoal tá pedindo muito, por acaso. Ah, que Inclusive, o bom. artigo eu escrevi com você. Aham. Que bom, né? Se o pessoal está pedindo, é bom. Ah, eu também Eu escrevi um fico livro de legal. forma independente. Falou alguma coisa? Ih, eu acho que o professor tá com um delay. Fale. Você que entende dessas Ah, coisas, tem nada que ter uma falha. é só um Eu, delayzinho. Aí, quando você der delay, eu já começo a conversar com o povo no chat, do tipo, então, ele deu um delay ali e tal. E, sim, aí então, teve ainda o Márcio, lance do livro. Oi. então, aí você fez o TCC, depois você fez o livro ou você fez o mestrado? Como é que foi? Eu não entendi aqui, falhou aqui. Então, eu ia começar a falar do livro, que eu lancei o livro de forma independente e foi uma experiência muito legal, que inclusive o processo da escrita dele acabou parando em um jornal espanhol, alguma coisa assim, só que eu nunca recebi a notícia, só tiraram foto para mim na época e mandaram para mim pelo Twitter, só que eu acabei não guardando. E Sim. depois veio. Não, o livro veio depois do mestrado, porque o mestrado eu fiz logo que saí da graduação e trabalhei também com arqueologia de ambientes aquáticos, só que dessa vez pegando o lado dos oásis. E era um trabalho bem bacana, porque na época eu comecei a interpretar o deserto, o deserto do Saara, como se fosse um grande mar. Afinal, ele tinha os Uhum. mesmos estereótipos que as pessoas lançam para o ambiente aquático. Foi uma época legal. Não, bem Aquela época legal que eu essa tinha tempo de experiência. sentar e pesquisar, porque hoje tá difícil, viu? Tá difícil. Então, mas aí agora eu quero saber. Aí você teve essa vida acadêmica intensa, aí você fez também arqueologia de contrato, que chama assim, né? Arqueologia empresarial, aí você trabalhou no Sim, mercado. Aí, sim, eu enquanto isso, você ia trabalhei. mantendo o site, e o site ia paralelo. Sim, sim, Ah, sempre o site sempre esteve comigo. Aí eu fiz um tempo de arqueologia de contrato e tal, só que aí, né, nem tudo são flores no nosso caminho. E eu comecei a sentir muitas dores em uma das minhas pernas, tipo, muita dor, muita dor. Aí foi até um tempo que eu fiquei mais em casa, fiquei mais introspectiva, porque eu não sabia o que era. Imagine só, desde a época que eu fiz aula de mergulho com você, eu já começava a sentir. Tinha dias que doía tanto que eu não conseguia nem mesmo falar de tanta dor que eu sentia. Aí foi passando o tempo, até que em 2017 foi que. E eu passando em médico, né? E cada um dizendo que era uma coisa. Aí foi quando eu tive a ideia, por conta
do Tutankhamon mais uma vez, porque o Tutankhamon teve ossonecrose e tal, e eu Ah, lia na época artigos sobre, e foi quando bateu aquela chavinha. Peraí, será que é alguma coisa nos meus ossos? Porque eu fazia tomografia e tal e não encontrava nada. Aí eu fui em um médico especialista em ossos e na hora, quando eu descrevi a dor e ele mexeu na minha perna, ele chegou e disse, eu acho que você tem impacto femoroacetabular. Aí eu fiz um exame e tava lá, o ossinho tortinho da Silva. Aí ele falou, dê adeus para trabalho de campo. E foi assim que eu comecei a focar mais no canal. entendi. Só que Eu eu não espero sabia ainda disso. melhorar minha perna e voltar. Eu não sabia Eu só desses fico detalhes olhando. aí. Então, na verdade, eu só realmente falei ano passado, que eu Ah, realmente abri, porque algumas pessoas, alguns amigos muito mais próximos já sabiam, mas só que aí ano passado eu entendi. resolvi falar. Fiz até um vídeo explicando sobre, porque eu de certa forma, eu tinha vergonha de falar isso, porque uma arqueóloga aqui nem consegue caminhar direito. Só que aí depois pensei, não, nada a ver isso aí. Nada a Eu ver, cara. cresci na universidade com os meus professores falando que sempre tinham vários leques na arqueologia e Lógico. que, calma aí com esse fetiche da escavação. Aí eu olhei assim, Você que sabe, nada, eu vou Márcia, focar no canal. que eu tive uma amiga, foi uma grande arqueóloga, eu falo tive porque ela faleceu ano passado, a Pilar Luna Reguerena, uma mexicana, das fundadoras da arqueologia subaquática no México, né? Imagina, ela abriu esse caminho, ela começou, e ela sofreu um acidente que a impediu de mergulhar. Então, ela que iniciou tudo, de repente foi tirada da água, não por vontade, ela não pôde mais mergulhar. Mas nada impediu dela ser uma grande porta-voz da arqueologia, não só no México, como na América Latina, como no mundo. Ela foi uma das grandes vozes da arqueologia subaquática e uma arqueóloga subaquática que não podia mais mergulhar. E nada impediu dela fazer o barulho. Então, é nesse sentido que eu volto ao começo da minha fala. O que você faz, o que você fala, quantas pessoas que nos procuram hoje para fazer curso de arqueologia, graduação, pós-graduação, todos a conhecem, né? Então, assim, virou um ícone. Eu fui ministrar um curso em Goiás, em Goiânia, com o pessoal da Federal, e fui fazer uma palestra para o pessoal da Católica, né? Que eles têm o segmento da museologia, que trabalha com arqueologia, que é a professora Camila, e junto com o pessoal da Católica. Então, auditório lotado. Todo mundo conhecia a Márcia Jamile, né? Então, assim, Sério? Que ela, estranho. isso é muito legal, porque é isso que eu falo. Então, o fato de você não estar indo, não estar fazendo campo, não tira o mérito do trabalho que você já fez e do trabalho que você faz e que fará, né? Então, assim, o importante é, como eu disse, você achou o seu lugar para brilhar e está incentivando outras pessoas a brilhar, porque tem espaço para todo mundo brilhar, né? Assim, isso que eu acho bonito. Agora, você me contando dessa descoberta, mas vamos lá, aí você fez o seu mestrado trabalhando com a temática, que é uma temática que eu lembro que interessou até o nosso amigo egiptólogo na época, Hum, porque quando se pensa em Egito submerso, se pensa mergulhar no Rio Nilo, no Delta, né? Assim, que é onde o pessoal tem achado coisas, tem descoberto, tem achado coisas interessantíssimas, mas o teu mergulho foi outro, né? Isso que eu acho legal, foi assim, porque totalmente diferente. você foi buscar uma outra temática, e é legal a gente falar aqui publicamente que isso chamou a atenção até dos egípcios, né? Assim, do pessoal que trabalha com arqueologia marítima no Egito, né? Isso achei bem legal. E, e foi bem bacana, porque na época a ideia era trabalhar com subaquática, lembra? Só que aí eu comecei a ter essas viagens e a fazer leituras e tal. Eu cheguei, professor, então, olha, tem isso aqui, isso aqui. Aí você chegou e disse, você descobriu algo novo. Você lembra disso? Aham. Que eu cheguei, aí eu fiquei, como Sim. assim você? Não, você agora foi para um outro âmbito, aí começou a me dar textos novos, eu disse, gente, que lindo! Nossa, foi bem legal esse trabalho. É o lado ruim de trabalhar com divulgação na internet, porque aí não dá tempo de ficar esmiuçando mais, mas eu vou E tirar um isso. dia, um tempinho, uma folguinha para trabalhar de volta com ele. Mas me conta agora desse trabalhar com a internet. Eu acabei de ler um comentário, mas eu sou meio lerdo nessas coisas,
que escreveram assim: você é ótima, eu entrei na UFES por sua causa. Está aqui, ó, no Sério? comentário também. É isso que eu estou te dizendo. Então, a repercussão desse trabalho, ele é incrível, né? Isso a gente está falando da Uhum. UFES, sem falar nos outros cantos da arqueologia, porque a coincidência, você narrando a sua trajetória, você sempre quis, e aí as pessoas hoje não têm noção de que não existia graduação em arqueologia. A primeira foi na Estácio de Sá, né? Assim, que Uhum. estava longe. Eu passei por isso, né? Assim, e aí, de repente, você está aqui, aí abre um curso na sua cidade, né? Na sua cidade, na vizinha, né? Assim, e de repente um curso de arqueologia, quer dizer, é, tudo, tudo foi caminhando para você, os caminhos foram se abrindo na linguagem mística, né? Os caminhos foram se abrindo, assim, para você seguir a tua trajetória. Mas eu quero saber da vida do youtuber, é assim que fala, youtuber, Sim, que você falou que não tem tempo, porque essa sensação que dá mesmo, porque tem que estar o tempo todo falando. E aí, outra coisa que eu queria explorar de você é que você colocasse assim, o quanto é difícil fazer a divulgação científica versus sensacionalismo barato, né? nossa. Porque existe um segmento, sobretudo quando fala de Egito, que eu tremo na cadeira, imagino você. Assim, tem coisas que eu escuto que eu falo, meu Deus, de onde esse povo tirou isso, né? Então, assim, seria legal você falar da vida do youtuber. Vamos lá, por partes. Mas conta como Certo. é que é. Você está o tempo todo gravando? Quem é que grava? É Então, automático ou a sua irmã que grava? Ou você faz um então, roteiro? Conta pra nós aí como é que é. depende muito do tipo de vídeo. É, os roteiros são todos meus. Todos, todos, Ah, todos. E eu sempre tiro, normalmente, 1 ou 2 semanas para fazer a pesquisa e curadoria. Agora, quando é um vídeo especial, um dos maiores, normalmente são uns 2 meses. Ou seja, é bem demorado. Sem contar a gravação. Eu também gravo sozinha. De vez em sei. nunca, as minhas irmãs ajudam. Só que aí uma agora está em São Paulo e a outra se mudou, está compondo uma família e ficou a youtuber. Ah, Aí, edição, eu que faço também. As sei. animações. No caso, as ilustrações, é a minha irmã mais nova, que ela é formada em artes. Aí eu digo pra ela como é que eu quero as coisas, ela faz e eu faço as animações. E, assim, basicamente, tudo sou eu. Aí não Entendi. sobra tempo pra nada, nada, nada. É tanto que, tipo, até minha mãe reclama porque eu demoro a responder mensagem dela, porque, tipo, não dá tempo. O pessoal que me segue com afinco aqui no Instagram vê que de madrugada eu tô lá tentando, tal, fazer um roteiro, porque é onde rola essa responsabilidade, porque o YouTube, a internet no geral tá cheia de sensacionalismo, e você tem que competir com isso o tempo todo. Teve o lance, por exemplo, da descoberta dos 59 sarcófagos, que o pessoal começou a inventar um monte de coisa, e lá vai eu ter que desmentir isso. E, em compensação, também sofri um monte de ataque de negacionistas. E tem o paralelo também, que se por um lado você inspira tantas pessoas, tem gente que assiste o canal não é porque quer fazer arqueologia, é porque, sei lá, como dizem, né? Caí aqui de paraquedas, não sei como vim parar aqui e fiquei. Porque a pessoa viu a chamada do vídeo, foi lá, assistiu e continuou assistindo e ajudando. Por outro lado, também tem os ataques, né? Os famosos haters, que não são só simplesmente ataques. Ultimamente eu tenho recebido ataque sexista, xenofóbico e recentemente racista. Ah, São mesmo? coisas que a gente tem que lidar. Aham. No meu perfil eu até compartilhei uma mensagem que eu recebi. Foi no meu perfil? Ah, não. Sei lá onde foi que eu mostrei pro pessoal que um cara não gostou do que eu falei e me chamou de encardida. Só que eu não sabia o que Hum. era encardida. Eu perguntei para alguns seguidores e o pessoal disse, ele acabou, tipo, de fazer um ataque racista contra você, porque encardida é uma pessoa que é mestiça e que é suja. Aí, e também os ataques acerca os xenofóbicos, né? Que o pessoal fala que Sei. a minha formação no Nordeste não presta para nada, inclusive Nossa. pessoas que dizem ser da arqueologia, tá? Eu cheguei até a denunciar isso no meu perfil de ataques a alunos do Nordeste. Ah, e também que quando os caras querem me provocar, escrevem arqueóloga entre aspas. É assim, né? Por um lado é divertido, é Entendi. legal, você conhece pessoas legais, do outro lado, eu entro todo dia na internet me preparando psicologicamente para ser xingada. Isso é porque se expõe muito, Márcia,
assim, se expõe muito o que eu falo, porque você se torna uma pessoa pública, né? Assim, então, tá aberto para. Porque tem gente que não escuta o que está querendo ouvir, aí critica, né? Mais ou menos isso. Às vezes a pessoa simplesmente só quer te atacar de alguma forma. Tem gente que, por exemplo, fala que o meu sotaque é extremamente irritante e começa a atacar só por conta daquilo. É internet, né? Não tem Entendi. como prever. É Não dá. interessante você falar essas coisas. Triste, né? Triste, mas assim, o interessante que eu falo assim, é porque o universo das redes sociais, eu que sou já um tiozão, que não consigo acompanhar como vocês acompanham, eu vejo pela minha filha, até o meu filho já a facilidade que tem para mexer, né? É um universo que as pessoas se escondem, né? As pessoas se escondem, aí criam personagens, criam perfis falsos, né? E assim, isso é muito Uhum. triste, porque tira o encanto de algumas coisas, mas como você falou, tem que se preparar, né? Eu mesmo já fui vítima de um É, perfil falso, eu sei como isso é muito chato, muito desagradável e não desejo para ninguém. Agora, eu fiquei triste de saber que tem esses ataques assim, dessa forma, mas e me diga uma coisa, uma curiosidade, e quando você faz esses filmes, esses vídeos, essas coisas, isso você consegue um retorno financeiro disso, assim, é sim, suficiente sim. para você sobreviver tranquilo, assim, numa boa? Suficiente não. Trabalhando, é lógico, né? Suficiente não. Dá uma grana, mas não é o suficiente Sim. para sobreviver, porque trabalhar com internet sempre oscila o quanto é que você ganha. Hoje, o meu canal, ele é parceiro do YouTube. Então, eu publico vídeo, o pessoal assiste as propagandas e eu recebo uma graninha com isso, mas não é aquela grana toda, tal. Entendi. Eu, basicamente, ganho mais fazendo consultoria. Isso o pessoal pede muito. Outros YouTubers maiores que querem falar sobre o assunto vão, me mandam roteiro e me pagam, tal. E recentemente fiz publicidade. Uma editora chamada Dark Side Books contratou para fazer um vídeo sobre o livro que ela estava lançando e foi bem legal porque eles me deram todo aquele espaço. Eles confiaram muito, nem pediram para olhar o vídeo, como é que tava e tal. Entendi. Que foi sobre eclipses e divindades femininas, e ficou muito bacana a parceria. Então é Ah, assim que que eu ganho massa. dinheiro na internet. Não Que estou em massa. campo, não estou, Não, que mas bom, pelo pelo menos menos você tem alguma coisa que vale a pena, tem um retorno, né? Porque fazer todo esse trabalho, uma dedicação aí, ficar semanas preparando um documentário, uma coisa, isso. Agora vamos saber da entrevista. Eu quero saber da sua entrevista. Você foi lá no Paraná, não foi isso? se entrevistar o Hawái, sim. Isso aí foi meio maluco, nunca imaginei na minha pessoa Eu mesmo. conheci ele só pela TV. Então, Ele é daquele jeito, não? eu não posso falar muito, né? Mas depois, um dia, quando a gente se encontrar, eu conto todos os babados. Mas Não, ele conta é o que você basicamente pode daquele. contar aqui. Primeiro, que é como eu falei, eu nunca imaginei. Tem um dos meus parceiros está aqui, a escola de inglês e árabe. Nós temos uma parceria. Eu já vi aqui o Legal. comentário rolando. Eu estou aprendendo Ah, que árabe, eu já bom. te contei. Ah, Então, que ótimo. o Hawass foi estranho porque o convite surgiu do nada. E quando rolou, Uhum. eu pensei, eu vou chamar uma pessoa da região para ir lá entrevistar o Hawass. Eu cheguei para a dona Fernanda Libório, a sua aluna, e falei pra ela: você conhece alguém que poderia ir lá no meu lugar? Ela achou que você é louca, vai você. Faça aí Lógico. uma Se vaquinha e tivesse tal, e vai falado para mim, você. eu falaria a mesma coisa. Aí eu fiz a vaquinha e foram lá alguns seguidores ajudar. Rolaram doações muito grandes, Que bom. é, inclusive de um youtuber grande, mas eu não posso falar quem é, nem sei. Eu acho que ele nem apareceria aqui. E eu fiquei, gente, ele doou tudo isso. Acabei indo, foi muito legal porque também consegui conhecer pessoalmente dois colegas sobre Anjinho Antigo, né, que é o Moacir e a Liliane. Conheci o Aham. museu de lá, o Rosa Cruz. Conheci a Múmia Tutmé, eu tive um passeio privado lá com o Moacir explicando tudo, tal. E infelizmente ainda não posso trazer um material sobre ela porque
Ele ainda está fazendo as pesquisas, ainda não publicou. Então, né, claro, dá o espaço para publicar. E fui para, além da entrevista com o Hawass, eu pude ver em primeira mão o Museu do Tutancâmon, que é lindo demais, é muito bonito. É outra coisa que realmente não dá para eu não consigo me enxergar. Eu só fui cair a ficha do que eu tinha acabado de participar quando Uhum. eu já estava no hotel e acabou tudo, e acabou aquela correria. Eu fiquei, gente, eu entrevistei o Hawass, eu estava ali sentada na frente do homem fazendo pergunta. Aham. E Difícil. conta das Sei lá, perguntas. Que perguntas que você fez para ele? Conta para nós aí. eu perguntei, eu não lembro bem, mas eu acho que eu perguntei para onde é que ia a múmia os ossos do faraó Akenaton e a múmia do Tutancâmon, porque o Egito vai mudar as múmias dos reis e das rainhas do Museu Egípcio do Cairo e vai enviar para um outro museu. E por acaso eles já estão treinando agora, que fizeram até carros alegóricos enormes para cada uma das múmias. Só que eu não sabia o que iam fazer com a múmia do faraó Akenaton, né, que é o faraó lá de Amarna, e o de Tutancâmon. A múmia dele tá no Vale dos Reis ainda. Eu cheguei para ele, perguntei, e aparentemente ele gostou da pergunta. Aparentemente ninguém estava perguntando isso para ele na tour dele. E ele respondeu que o Tutancâmon vai ficar, que foi um pedido do pessoal de Luxor, que vai também para esse outro museu. Eu acho que era isso que ele respondeu. O que foi mais que eu perguntei? Eu não lembro. Sobre as pesquisas dele no Vale dos Macacos, que é um lugar, um sítio arqueológico do Egito que eu queria tanto trabalhar. Ele disse que tinha uma grande revelação para fazer, mas estamos esperando até hoje. É, e Mas da enfim, pandemia, né? Vamos dar um a crédito para ele. pandemia. Nossa, que tristeza, a pandemia. Eu tinha um vídeo super especial para trazer para o pessoal, que eu ia para um lugar X, mas é aqui no Brasil mesmo, tá? Um lugar X aí, que é de difícil acesso para mim. Só que a pandemia chegou e eu não vou poder fazer. Mas Tinha tanto estamos projeto aí, vamos ser legal. otimistas. Estamos próximos de começar uma virada aí, né? Quem sabe aí a gente começa a vacinar logo e começa a dar uma amenizada no sofrimento, porque o sofrimento está muito grande. E isso que é o que, Tá. né? O perigo está batendo a porta e o sofrimento tá pegando aí, né? Assim, aquela história, saímos dos números, chegamos nos nomes, né? Agora a gente sabe os nomes das pessoas. Antes eram números, morreram tantos. Agora, e isso afetou muito a gente. E vai dar tempo de você fazer as suas coisas, vai fazer o seu vídeo, vai dar tudo É só certo. ter Só atrasou um paciência, eu pouco. vou cuidando de outras coisas. Só atrasou. Mas é tanto que depois tinha muitos vídeos com temáticas diferentes que iam entrar no canal em 2020. Só que quando chegou a pandemia, eu me vi naquela obrigação social de falar para as pessoas sobre, inclusive explicando como é que a arqueologia ajuda no estudo de pandemias, que é o lance de fazer as contagens dos mortos e tal, sobre o lance de que a gente já sabe que epidemias caminham com a gente desde o início da domesticação animal, e explicar por que o distanciamento é importante nesse sentido. Sem contar Uhum. o lance da arqueologia funerária, que eu utilizei a arqueologia funerária para explicar o nosso contexto, porque algumas pessoas estão fazendo o que estão fazendo e sobre as dores do passado. Aí, enfim, mas é muito triste. Eu mesma já perdi as contas de quantos meus pêsames eu tive que dar nessa jornada, porque tá complicado. Lá fora tá complicado. Sim, sim. Agora você trouxe uma fala muito legal, que é diante de toda essa. Você conseguir mostrar a importância da arqueologia nos estudos, a essa relação aí do ser humano com a domesticação dos animais. Então, assim, isso é muito legal, essa sua percepção, né, dessa arqueologia funerária, porque eu fico imaginando os arqueólogos do futuro, né? O arqueólogo do futuro, assim, que eu falo para as pessoas que não estão familiarizadas, mas pensar nisso, o cara entra num cemitério e vai ver aquele monte de cruz com as datas toda marcando 2020, né? Assim, com muita... E isso no mundo, né? É muito doido pensar uma coisa dessa, né? Porque a gente sempre trabalhou muito com contextos regionais, locais, agora a gente está numa escala global, né? Assustador isso. Assustador. Aham. Espero que a gente passe logo por isso, por essa... Agora, voltando aí à sua entrevista, né? Eu quando soube, né,
eu gostaria de assistir todos os seus, não é toda vez que eu assisto, né? Mas eu acho que é tão legal, você desenrola a temática da arqueologia e de uma forma tão agradável, né? Que é onde eu falo da paixão, né? Essa questão da paixão, ela é muito importante, assim, e, e justamente, eu sei que toda profissão a pessoa tem que ser apaixonada, mas o arqueólogo eu acho que tem que ser mais, né? Vamos puxar, Porque é puxar a cada brasa para situação. nós, né? Porque a gente, né, assim, eu estou vendo aqui um comentário de alguém que falou, boa noite, aqui é a maior dificuldade que enfrentou durante o período acadêmico. Pergunto para iniciar agora o curso, já encontrei a pandemia. Tenha paciência, eu estou tendo que consolar minha filha o tempo todo. É uma coisa que a gente está vivendo, uma experiência coletiva, e logo isso vai passar, né? Assim, ainda mais agora com as vacinas sinalizando potencialidade, então a gente vai passar, não é da noite para o dia, mas já vai ser melhor do que o ano passado, que não tinha nada. Agora a gente tem vacinas, né? Aham, era Então, isso que eu ia pelo menos. falar, porque no passado era a porrada que a galera levava, a gripe espanhola mesmo. Por quanto tempo ela Sim, rondou? A peste bubônica? Não foi coisa de eu vi 2, 3 anos. isso. Imagina, eu vi agora eu vi vários especialistas comentando, e um deles falou justamente isso. Ele falou assim: a gente não tinha nada, agora tem uma vacina aí, hoje foi a discussão em cima do Coronavac, 50%, e tá bom demais, né? Para quem não tinha Aham, nada, e pra o quem não tinha potencial dela nada. para. E para quem, casos graves, ela não leva para caso grave. Então, a gente tem que ir e parar com essa coisa, porque chega, né? Chega, vamos tomar vacina e pronto, né? Acho que chegou esse momento. Aham, Reverter isso para os jovens aí poder irem para a faculdade. Nós também podemos voltar às nossas atividades, né? Que ficaram todas paradas, assim. E medo, né? Medo. É uma sensação muito ruim essa questão do medo, a gente ter medo. Isso que não pode ter medo, né? A gente tem que ter convicção, tomar os cuidados, mas não ter medo. Mas o medo ronda a gente, então é uma questão difícil. Mas aí essa sua amarração com a arqueologia, achei bem legal. Você está dando esse recado no seu canal, porque a informação é uma forma de tirar o medo, né? A aham, informação, ela é eu falo isso daí em algumas palestras que eu falo, que eu faço, que é justamente o esclarecimento, ele como é que diz? Ele traz paz. Ele traz paz. sim. Diferente do que eles falam, o conhecimento gera a revolta, gera. Não, mas ele é consolador. Né? Quando você tem É, conhecimento, ele é consolador. E acho que hoje a gente sofreu porque, é isso que eu ia te perguntar, se esses ataques que você tem sofrido, porque a gente está vivendo um movimento também anti-ciência, né? extremamente forte. Inclusive, a professora Sueli, ali. Tá? Inclusive, quando alguns divulgadores de ciência, amigos meus, começaram a falar sobre a pandemia, só esclarecendo sobre a pandemia, ocorreram ataques de hackers às contas das redes sociais deles. Que loucura. Aí, só para ver como está o nível de negacionismo. Aí eu uso o meu canal, principalmente agora, para esse lance de esclarecer, porque às vezes o pessoal tem medo do conhecimento, tem medo de saber que aquilo existe. Só que assim, você fingir que não existe não vai tirar aquela coisa dali da sala. Aí eu tento usar também esse lance de mostrar que existe e também mostrar esperança. Lógico. Nos vídeos do final de ano mesmo, eu queria mostrar um pouquinho disso de esperança para as pessoas, porque a gente, como divulgadores, recebemos também muitas mensagens de pessoas que estão desesperadas e, tipo, às vezes eles só têm a gente ali para segurar a mão deles, de certa forma. Sim, Então, eu tento usar o canal também não só para gerar conhecimento, mas para dar um pouquinho de consolo para as pessoas, um pouquinho de esperança. sim, sim. Tem que ser, né? Tem que. A esperança faz parte aí dessa nosso saber ser humano, né? Afinal de Aham. contas, chegamos até aqui por esperançar, né? Por esperançar. Agora, é, a que ponto, porque você tem visto que a arqueologia também foi vítima de ataques, né?
Está dentro sendo desse vítima. contexto. Então, como você aborda isso? Porque quando você ensina as pessoas a gostarem de arqueologia, as pessoas passam a defender o patrimônio, é impressionante, né? Elas começam a entender a importância, né? E você tem E aí exemplos isso me desse deixa tão sentido. feliz. Ah, Eu fico muito feliz com isso, é sério. Eu recebo muitos ataques pesados, inclusive, teve uma época que eu recebi ameaça de estupro. nossa, E eu tive que mudar as palavras-chave do canal para tentar bloquear isso, porque era muito pesado. E tinha dias que eu não queria nem sair da cama e gravar, era horrível. Só que aí os seguidores eles começaram a enviar mensagens falando sobre experiências deles e o quanto eles gostavam do canal, o que eles tinham aprendido. E é bem legal porque eu comecei a ver um posicionamento diferente deles, especialmente em relação ao patrimônio. Eles começam a reconhecer o patrimônio, começam a entender aquilo e a respeitar aquilo e a perguntar sobre aquilo. Eu acho que eu não sei nem como explicar esse tipo de sensação, é muito legal. Ver no Twitter o pessoal discutindo sobre você ir para o museu e querer subir nas coisas, como a gente vê fotos rodando por aí. E eles falando, não, não pode uhum. fazer isso. Ou então eles falando, descobri que perto da casa da minha avó tem um sítio arqueológico, como é que eu posso cadastrar e tal. E, nossa, eu não tenho nem palavras para isso, eu fico muito feliz, muito feliz. Isso eu digo para você, É, eu fico genuinamente muito feliz com isso. não, esse retorno que você dá é legal, porque às vezes a gente fica tão fechado nos muros da academia e acaba perdendo. Eu sempre gostei muito desse contato com as pessoas, né? Então imagina eu na pandemia como estou sofrendo também, porque eu adoro pessoas assim e, e aí eu vejo vocês nas redes sociais e fico feliz demais. E você representa, dentro desse segmento, esse empoderamento da arqueologia, né, da mulher arqueóloga, né, assim, da nordestina arqueóloga, cabra da peste boa para danar, e que, Ah, não é assim, e que tem outra dá... coisa interessante disso, que esse Uhum. lance de ser nordestina, que no mundo do YouTube, a maioria é da região sul, sudeste do Brasil. E é muito legal ver que tem nordestino que só vai assistir o canal porque eu sou nordestina e vai aprender na arqueologia nesse meio tempo, que eles chegam lá, um amigo indicou, eu reconheci o sotaque, eu vou ficar por aqui. Aí às vezes eles vão lá e ajudam a divulgar. E quando aparece Legal. sergipano, melhor ainda, que parece que forma um núcleo, sabe? No Twitter, às Isso. vezes, quando os sergipanos se juntam, é para discutir, eu fico tipo, ai, sei lá, é muito legal isso. É muito Você sabe legal. que eu vou tornar público uma coisa que aconteceu agora familiar, mas muito legal e tem a ver com o que a gente está falando, né? O meu filho é sergipano Uhum. e quando a gente voltou de São Paulo, ele falou: "Ah, estou em Sergipe, que demais, está na minha terra, eu adoro a minha terra." Achei tão legal porque foi tão espontâneo. Na hora que eu falei assim, entramos em Sergipe, ele começou a comemorar, ele vibrou muito, feliz da vida, em Sergipe. Aí depois chegamos em Aracaju, Aracaju é demais. Então, assim, eu achei tão bacana o amor dele pela terra, né? Que nos coloca nesse contexto, porque eu, agora que eu tenho filho sergipano, você sabe que eu tenho direito ao Sergipe Card, né? Eu já De falar certa que forma, você já era. Quando chegou aqui, já foi logo se inteirando, se misturando. Ele é sergipano. e É assim, sergipano. isso é legal. E acho bacana do nosso curso, assim como tem os colegas em outros cursos, já que a gente está falando do PROARC, né? O PROARC e o DARC são referências, né? Referências nacional, internacional, e assim, e que agrega, né? Nossos colegas todos, você falou da Sueli, a Sueli grande representante, grande figura, né? Assim, e a Sueli foi sempre esse ícone dessa mulher nordestina, guerreira e baita arqueóloga. Então, assim, acho isso muito legal e o nosso programa, ele tem essa característica, né? Porque ele é um programa nordestino, ele está no Nordeste, cabra da peste mesmo, assim. Isso é muito legal, porque quebrou muito, né, os paradigmas. Porque antes a gente tinha Recife, o pessoal da Federal de Pernambuco, que sempre tinha aquela hegemonia pelos nomes das professoras que estavam lá, que são, assim, ícones, né, nessa arqueologia pré-histórica. E, de repente, no nosso programa entrou no meio da briga, porque aí tinha o Museu Nacional, a USP, Pernambuco, e a gente chegou com o nosso programa mestrado, doutorado, então é legal relembrar isso,
porque de repente apareceu uma nova referência no Nordeste, né? Aí hoje tem a Federal do Piauí também, que é referência. Nós estamos cheios de referências hoje, não dá para falar. Sim. Pessoa do Recôncavo, não estou puxando, mas historicamente eu lembro que uma coisa foi surgindo. Porque eu lembro que quando a gente lançou o programa, não sei se você lembra disso, você acompanhou, você fazia parte. De repente surgiu um programa de pós-graduação em arqueologia, que é o PROARC. E assim, aonde? Em Sergipe, mas que são aqueles malucos que tentam, o pessoal conseguimos montar. E é muito legal lembrar disso, porque você vivenciou isso. O nosso programa, tanto da graduação quanto da pós, agregou profissionais, né, que já tinham uma história na arqueologia, não estou falando de mim, estou falando dos meus colegas, já tinham todos nome, produção, e que de repente não tinham onde trabalhar. Aí reúne as universidades, e aí Sergipe entrou nessa, e a gente veio. E aí montou um baita time, montou uma seleção, não vou nem falar de time. E isso que foi impressionante, porque eu vejo a trajetória de outros programas, cursos, não vou nem falar da arqueologia, porque a arqueologia, acho que aconteceu isso quase em todos os lugares. Mas eu vi muito alguns cursos que o professor entrava, aí ele ia se fazendo como professor. O nosso não, veio todo mundo pronto. Você viu isso de perto, né? Então, assim, então foi uma revolução. E eu queria complementar que se não fosse isso, provavelmente eu não teria me formado em arqueologia. Muito provavelmente. Eu sou muito agradecida por isso, e pela experiência e pelos professores, porque parte do que eu consegui hoje foram vocês que foram abrindo, tipo, aquele espaço, sabe? Mostrando oportunidades. Então, é importante reconhecer isso, o peso que isso teve para mim, pessoalmente, porque, é sério, eu não tinha condições de estudar em outro lugar. Até hoje é difícil pensar em estudar em outro lugar. Então, se não fosse isso, eu não sei nem se eu estaria na arqueologia, ou então tão cedo. Então, mas você estava elogiando a gente, e agora eu estou falando tudo isso para falar, e nós pudemos gerar frutos assim, que nem você, né? Assim, não, porque é impressionante, assim, esses segmentos que você vê a coisa acontecer, é motivo de muito orgulho para nós, né? Então, o trabalho que você desenvolve, a forma como você conduz, a gente segmentos. Então, eu tenho visto aí, você falou da Fernanda, o Felipe também está usando o site dele para fazer, virou um ator, o cara também, fazendo demonstrações e fala, explica. Nós temos a Cristiane Amarante também fazendo. Então, assim, todo mundo fazendo. Isso está muito legal. E você que abriu esse caminho, né? Eu não sei nem o que falar. Eu só tô aqui. Hoje é dia de receber elogios, né? Não, mas é merecido. Eu não estou fazendo média com você. Eu estou falando que essas coisas é que valem a pena, né? Então, assim, quando a gente pensa arqueologia, as dificuldades, hoje a gente está vivendo dentro desse negacionismo. Eu não vou nem entrar no retrocesso do terraplanismo, mas vou entrar na discussão contra os ataques às ciências humanas. E aí, você que trabalha, que tem o tema do Egito como um dos temas bases da sua paixão, você vê a galera que lê um livro só querer discutir temas egípcios inspirados na novela da Record, né? Então, assim, fica difícil, porque aí o cara fala, não, mas eu vi na novela, eu li mas não é. Aí quando você entra, eu imagino a dificuldade. Por quê? Porque negar a ciência virou uma ferramenta forte nas mídias, nas redes sociais, né? E, assim, quando começou a rolar com mais afinco esses cortes das bolsas, especialmente com humanas, teve muita gente, óbvio, né? Porque não sabia, o que levou susto quando eu chegava nos vídeos e falava, então, a arqueologia é uma ciência humana, gente. Eu ficava um pouco, como assim? Eu lembro que teve um vídeo que eu fiz em que eu falei sobre o meu sonho de fazer arqueologia e fazer Egito Antigo e tal, e no final eu digo, por acaso,
Eu consegui fazer muita coisa disso porque eu recebi bolsa, gente. A arqueologia faz parte das ciências humanas. E o que eu recebi de mensagens de pai e mãe preocupados com os filhos, porque sabiam que os filhos tinham sonho de ser arqueólogos, museólogos e tal, e perguntando, e aí, o que que a gente faz? O que que a gente pode fazer por isso e tal? É desesperador. Tá bem desesperador isso. E eu sempre tento ficar focando naquilo. Gente, faz parte das ciências humanas. Vocês estão aqui curiosos com isso e aquilo, estão defendendo, mas ao mesmo tempo estão defendendo os cortes. Tipo, não faz sentido. Então, Sim. tá essa empreitada aí, né? De mostrar para as pessoas que eles estão defendendo uma coisa, sendo que, tipo, essa coisa vai destruir essa coisa. Uhum. Eu acho que esse exercício ele deve ser feito. Ontem eu fiz isso por telefone. Um amigo ligou que a filha estuda em outro estado, faz oceanografia. E ele todo preocupado, né? E eu falei assim, acontece, a oceanografia eu ainda não sei, mas a área de humanas está sofrendo porque as pessoas estão levantando bandeiras contrárias. Logo, logo vai chegar em Uhum, todas as áreas, né? Então, assim, é lamentável, porque todos os países investem na ciência, né? Então, por exemplo, hoje até de Egito, você vê quantos pesquisadores que nós temos hoje fazendo pesquisa até no próprio Egito, né? Então, assim, o professor Zé Roberto Fellini, que é do nosso programa, ele coordena uma pesquisa no próprio Egito. Isso daí é algo assim louvável e que só fica no ambiente. Então, vocês que fazem a divulgação, mas isso daí tinha que dar Fantástico, Jornal Nacional. Um exemplo, né? Porque a pergunta que sempre fazem para a gente quando fala que faz arqueologia, mas o Egito é tão longe, não é isso, né? Todo mundo associa a arqueologia com o Egito. Mas a gente tem hoje aham, isso acontecendo, né? Então, assim, é a mesma coisa que a arqueologia subaquática, a arqueologia amazônica, são temas que são fascinantes, fascinantes. Só que as pessoas têm que entender que são ciências humanas, né? E que essas ciências uhum, humanas, elas não fazem mal, não. É como a gente disse, elas são esclarecedoras. E quando elas são esclarecedoras, elas trazem conformismo, elas trazem compreensão, consolo. E a gente tem que incentivá-la. Até para a gente ser mais religioso, o conhecimento ajuda mais, porque a gente pode embasar melhor a nossa fé, né? Então, mas eu estou falando muito, tem que ser você. A gente já está chegando no. Mas foi bom encontrar você e assim, vai preparando aí os seus fins aí, o que, que você quer, como que você quer finalizar. E aí eu falo para terminar. Estou falando muito. Mas é isso, acho que a sua trajetória ela é animadora. E a gente teve a prova porque teve gente que colocou aqui que entrou na arqueologia por sua causa. que bom, que bom, espero que continue protegendo. E eu acho que ele caiu de novo, gente. Ah, ele voltou. Acho que voltou. É a Ah, eu estava internet. dizendo que. A minha casa não tem fibra. Olha aí, não é youtuber chique? Também. Mas eu quero agradecer pelo convite. E é legal conversar com vocês. Eu fico muito feliz. Eu recentemente fiz uma live com a professora Fabiana também, né, lá do Recôncavo, e foi muito legal. Eu me sinto muito feliz falando com pares, porque por conta da divulgação eu fico muito isolada e tenho que ficar conversando com o público, às vezes tendo que resolver treta do YouTube. E quando eu tenho a oportunidade de conversar, especialmente com os meus professores, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite. Espero aí dar outras aparições por aqui. E se inscreva A no canal, gente por que, favor. a gente que agradece aqui imensamente a sua participação. Como eu disse, sobrou para mim essa honra de recebê-la e de apresentá-la. Poderia ser feito com qualquer outro colega. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação e, através da sua participação, saudar todos os discentes, né? Tanto os que foram, como os que são, como os que serão discentes do nosso programa. Saudar todo o corpo docente do nosso PROARC
E vamos ver se a gente tem fôlego para manter a nossa chama acesa aí, porque ela é muito importante para a arqueologia brasileira, né? Então, como eu disse, nós temos que pensar nisso. Tem espaço para todos brilharem e a arqueologia precisa que as pessoas se dediquem e que brilhem. E você é um exemplo disso. Então, a nossa gratidão aqui e continue, não desanime e se precisar da gente, saiba onde nós estamos à disposição, tá bom? E assim, muito obrigado pelo seu trabalho, só posso dizer isso, muito obrigado. Eu como um arqueólogo, hoje eu estou quase falando um arqueólogo das antigas, né? Que a minha geração já está nos tiozões, mas assim, então eu agradeço. Muito obrigado por tudo que você faz pela arqueologia, essa divulgação responsável, essa divulgação apaixonada e que traz e que gera frutos. Muito obrigado. Então eu deixo aqui um abraço para todos. Deixa eu só aproveitar e mostrar, né, o meu presente para Sergipe, né? Eu sempre tenho que mostrar, porque o prêmio não é só meu, né? O prêmio é para a Universidade Federal de Sergipe e os sergipanos. Então, está aqui. Espero trazer mais prêmios, espero. Nossa super youtuber. Não, parabéns por esse trabalho, maravilhoso. Parabéns mesmo. E aí, vamos encerrando por aqui, né? Quer falar mais alguma coisa? Não tenho o que falar. Eu acho que o pessoal já descobriu parte do meu passado com essa live. Então tá bom, vou salvar lá, vai ficar salva no link do Ploac. Um beijo. Seguidores meus, aê, gente. Beijo, gente. Bom pra você. Tudo de bom. Como é que desliga aqui, que eu não sei? Vai aparecer algum aviso aí para desligar, ou então vai procurando. Enquanto é isso aqui, eu tô indo lá, pessoal. Porque quando chega numa hora, ele desliga sozinho. Pelo menos era assim a última vez que eu fiz. A minha assistente foi tomar banho, agora eu tô sem ninguém. Aí tá vendo, né? O homem tem não sei quantos títulos, não sabe desligar uma live. Não sei. Meu título não foi para desligar a live. Vê um xizinho aqui do lado, no ao vivo e tal. Mas se eu fechar o xizinho, não vai apagar, não. Vai aparecer um aviso depois, dizendo que vai salvar. Lá vai então, eu ensinando. Tá, eu montava os negócios lá para você dar aula e aqui estou ensinando como é que desliga lá. Você vê como são as coisas? Então tá bom, então. Beijo no coração. Se cuida, tudo de bom. Tchau. Parabéns, sucesso. Tchau.